Não olhai para os escândalos. Não olhai para o que está acontecendo. Olhai para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus de Nazaré. Ele sim suportou toda a afronta. Ele passou o que você jamais vai passar. Teve uma morte terrível. 3 horas de sofrimento. 3 anos de ministério. Jesus, no finalzinho da sua caminhada, ele foi para o Monte das Oliveiras, onde costumava orar. Diz a palavra, a Bíblia, que é de costume ir para o Monte das Oliveiras orar. Ali Jesus teve um momento de muita angústia, diz o escritor Lucas, escrevendo os seus relatos. Ele declara que Jesus estava triste até a alma. A ciência, a medicina, alguns médicos dizem que em depressão profunda, um estresse tremendo ele estava passando. Era tão forte o tamanho e estresse que Jesus passava no Monte das Oliveiras, que ele suou tanto que houve uma coisa que dizia que ele estava passando as suas gotas, que gotejava no sangue, no chão era como gotas de sangue. Havia num certo local, não sei bem aonde, na Segunda Guerra Mundial, que estava tendo bombardeamento nas cidades. Uma mulher de tanto medo, de tanta angústia de receber um bombardeamento na casa dela, e tudo ir aos ares, ela passou um estresse tremendo, que ela foi socorrida e suava gotas de sangue pelo corpo. A ciência disse, a medicina disse que para evitar um infarto fulminante, o estresse, a adrenalina, talvez o cérebro, o corpo faz isso em algumas pessoas. E aconteceu isso com Jesus. O sofrimento de Cristo foi muito grande, de uma maneira que ele passou por isso. 3 horas, 3 ministérios. 3 anos de ministério, de muita curas, de maravilhas, mas durante esses 3 anos, 3 horas desses 3 anos foi 3 horas de muita dor e sofrimento. Primeira dor na alma, que foi no Monte das Oliveiras. Foi onde que Jesus ajoelhou-se, olhou para o alto e disse: Pai, se possível, arranca de mim, aparta-se de mim. Mas todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Seria Jesus querendo desistir? Talvez Cristo, Jesus, queria desistir de ir para o Gólgota e o Calvário? Pode ser que sim. Entendemos que afasta-se de mim, se possível, é como se tiver um jeito de desistir. Mas não devemos olhar por esse lado. Olhamos agora pelo o lado do sofrimento. Ninguém quer sofrer. Deus reencarnou-se em Jesus. Encarnou-se, quer dizer, em Cristo, e sentiu a fragilidade humana. Conhece a mim, conhece a você. É por isso que nós, nos nossos dias, nas nossas noites, nos nossos quartos, cada um de nós temos um lugar onde podemos colocar a nossa cabeça, fazer um exame de consciência e sofrer. Os nossos problemas, as nossas labutas, é somente nós e Deus. Eu costumo dizer que o homem é como uma fórmula de um bolo bem feito que ninguém entrega a receita. Jesus, Deus nos fez com essa fórmula. E ele não entrega a receita para ninguém. Ele deixou um buraco. E esse buraco só Jesus preenche. Continuamos agora a falar sobre o Gólgota, e ele sai dali do Monte das Oliveiras, chama os 2 discípulos, Pedro e João, e diz: vocês não podem velar comigo nem sequer uma hora, levante, vamos orar, para que vocês não entrem em tentação. Cristo agora vai para o Monte das Oliveiras, e ali os soldados começam a chegar e pegar Jesus, não de surpresa. Por isso que eu venho falando que a alma dele estava triste até a morte, porque ele sabia da traição.
Judas traindo Jesus por 30 moedas de prata. É triste. Dá um beijo na face de Cristo e ele diz: Judas, com um beijo você me trai. Soldados romanos chegam ali para prendê-lo, colocar correntes em seus braços, em suas pernas. E ele vai acorrentado para um lugar para poder ser julgado pelos saduceus e fariseus, quer dizer. Os fariseus sabiam que não era lícito julgar um judeu da linhagem de Israel, no mínimo com 2 testemunhas, até 3. Não havia nenhuma testemunha. Jesus foi julgado da mesma forma. Do lado de fora, um homem que o seguia, que Jesus outrora tinha dito que quando o galo cantar pela 3ª vez, 3 vezes, sim, ele negaria ele. Na 3ª vez que o galo cantasse. Era porque Pedro estaria dizendo assim: eu não o conheço. Mas você estava com ele. Você anda como ele anda. Fala e veste como ele. É do jeito dele. Não o conheço. E aí Jesus vai para o monte, aliás, Jesus vai para o Gólgota carregando um madeiro, uma haste pesada de aproximadamente 50 quilos. Já estava completamente fraco, cansado, não comia, não tomava água, estava desidratado, falta de potássio no sangue, seu sistema cardiovascular bastante acelerado, adrenalina, e completamente fraco. Cristo agora tem que achar força onde não tem, para continuar a caminhada e terminar o projeto divino missionário de Deus. E Jesus agora vai para o monte, e saindo daquele monte, ele vai para o monte chamado Monte do Gólgota, ou seja, uma montanha onde todos aqueles que eram crucificados no madeira era tido como maldição. Entra a palavra de Deus dizendo, Paulo, para nós, que Jesus se fez maldito por nós no Calvário. Isso para que hoje possamos ter vida eterna. Ele morreu na cruz. E a gente sabe que quando Cristo morreu no Calvário, como ele foi como cordeiro, o sacerdote estava no templo fazendo sacrifício, o sofá, que é um instrumento de tocar. Quando Jesus Cristo foi crucificado e chegou a dizer, Pai, junto com o sacerdote sacrificando com o cordeiro, e Jesus Cristo também falando com Deus, por que me desamparaste? Quando o sacerdote termina de sacrificar o cordeiro, toca o sofá para avisar que foi feito o sacrifício para perdoar o povo de Israel, o pecado do povo de Israel, Jesus diz, está consumado, e morre. A Bíblia diz que o véu de cima para baixo rasgou. Todos ficaram espantados. Muitos entenderam e reconheceram que ele era Jesus o Messias. Não bastasse isso, o sepulcro ao lado, muitos mortos ressuscitaram, diz a Bíblia. Hoje, onde é a mesquita de Maomé, ali Jesus ressuscitado. Depois de 50 dias, diz o apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, apareceu para muitos, viram ele e foram testemunhos que ele estava ali. Ele vai assunto ao céu. Os discípulos olham para o alto, autônoto. 2 homens de branco olham para baixo e dizem, por que estão assim atônitos, varões galileus? Esse mesmo Jesus que sobe ao céu, assunto ao céu, desse mesmo jeito ele voltará. E ele vai buscar a sua igreja. 2.100 anos atrás. Hoje, em pleno 2012, praticamente chegando por alguns dias, 28/12/2011, já estamos chegando em 2012. Muita coisa vai acontecer. Estão dizendo que em 2012 o mundo vai acabar. As profecias dos maias, influenciando mentes diabólicas, mas eu creio que ainda não é por aí. As profecias dos maias, para mim, nada interessa. Interessa as profecias bíblicas, que Jesus falou, que ele virá como ladrão, e que não façamos igual às virgens nécias, mas façamos igual às virgens que fez as suas 5 lamparinas, um local de vigia, de policial, encheram-se de azeite. Quando o noivo veio, elas estavam preparadas. A morte de Jesus foi triste.
a dor que ele passou para você ter vida. João 3,16. Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é essa. Conhecereis a verdade vos libertará. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E Ele vai preparar um lugar e vai vir buscar você. Você que aceitou Ele como Salvador, se não aceitou, aceite agora. Diz assim: Senhor, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Faça morada na minha vida, no meu coração. Escreva o meu livro, o meu nome no livro da vida. Amém. Procura uma igreja que pregue a palavra de Deus. Internauta. Jesus está voltando. E Ele não quer que você fique. Não. Ele morreu para te dar vida eterna. Paz do Senhor para o irmão.